Então vamos lá falar sobre o futuro do RH através dessa visão aqui da Jail People, da Pia Maria, que é um nome muito importante desse assunto. Quem está me ouvindo falar Pia Maria não sabe direito sobre ela. Amanhã eu vou revelar aí quem é a Pia Maria, uma pessoa que eu admiro bastante, é uma parcerona aí que eu quero para a vida e que foi quem me apresentou tudo isso lá em 2020 ou 21, né? A pandemia é engraçado que foram 2, 3 anos que para a gente é um ano só, né? A gente nunca sabe se foi 2020, 21, mas vamos lá. Então eu sou o Thiago, já me apresentei ontem, então não vou me alongar muito aqui, mas eu trouxe uma coisa a mais que inclusive eu lembrei, né? Muitas vezes, quando a gente começa o workshop Agile People HR, que é o de recursos humanos, de RH ágil, a gente faz muitas vezes o Personal Maps. Então, eu resolvi trazer o meu, né? Que é esse daqui, que eu tenho usado recentemente, para vocês terem uma ideia. Os três bichinhos aqui, ó, eles estão aqui comigo hoje. Essa foto eu tirei, gente, é o que eu tenho atrás de mim. Então, Mel, Sam e Mila estão sempre aqui comigo, né? E hoje de manhã eu tive uma reunião com o pessoal que vai estar fazendo uma parceria com a gente e eles perguntaram sobre o que vocês não sabem sobre mim, né? E cada um falou uma coisa. Eu acabei falando dos gatos e cachorros, mas teve uma menina que acabou falando das tatuagens. Então hoje eu vou falar das minhas tatuagens, né? Eu não tenho mostrado muito, mas eu tenho muitas que eu até perdi a conta. Vocês viram que aqui, por exemplo, tem várias pequenininhas, né? Então eu tenho várias, ainda mais essa daqui, que eu não sei se eu conto como uma só ou se eu conto como várias, porque tem várias coisas. Mas eu queria saber de vocês, o que é algo aí sobre vocês que a gente não sabe ou que é curioso? Coloca aqui no chat o que é uma coisa interessante e curiosa sobre vocês. Escreve aqui só para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. Eu sei que com mais de 50 pessoas é difícil, né? Mas a gente pelo menos tem uma pista. Não precisa ser nada mega elaborado, mas o que é uma coisa curiosa sobre vocês? Escrevam para mim aqui no chat, para a gente começar. Eu já falei o meu, eu tenho, acho que, não sei se é mais de 20 ou mais de 30 tatuagens. E vocês? Um filho de 17 anos. Nossa, tem um de 4. Nossa, é um 17 anos de diferença. Interessante. A Jaqueline, vocês estão me ouvindo bem? Que a Lívia falou que o som tá baixinho, mas a Jaque que não estava ouvindo agora tá. A Fernanda tem duas filhas, ó, que bacana. E também, nossa, todo mundo tá com essa moda de ter filho depois de tantos anos. Vanessa adora quebra-cabeça. Eu acho legal, mas eu não sei se eu tenho muita paciência. Eu tenho uma aluna que eu até lembrei dela, porque a gente vai fazer um encontro aqui em Campinas em março, e ela era conhecida como a mãe de três filhos, né? Que sempre nas aulas aparecia isso. O Douglas não lê mentes e gosta de tudo que envolve água. Será que você tem um signo de água? Trabalhos manuais, é bem bacana. Teve uma época que eu tive que passar por umas coisas na minha vida e eu ficava fazendo tricô, não tricô, crochê para passar o tempo. Jogar peteca, filme de terror. Quando eu era pequeno eu gostava, hoje em dia não ligo. Será que tem filme moderno de terror que seja bom? Só é mãe de pet, igual aqui, que é o pai de pet. 6 netos, e o menor vai fazer 5 anos. Muito bom ter netos. Eu vou ter que ser avô de pet, pelo jeito, né? Fez o caminho da fé, que bacana. Muito bom, muito bom. Tem um filho de 33, estuda astrologia. Olha, isso é interessante, hein? A Bela Aparecida é a dog, adorei. Muito bom, gente. Então vamos lá. Depois, quem não colocou, coloque aqui. Louca das plantas. Eu queria ter mais plantas, mas como eu tenho gatos, gato e planta não combina tanto assim. Mas aqui vai o desafio, né? Eu conheci recentemente, eu até fui lá para a Suécia. Alguém perguntou se ela está na live, acho que era sobre a Pia Maria. Ela não está aqui, né? Ela é sueca, provavelmente essa hora já é mais de meia-noite lá. Mas eu fui lá ano passado e eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa de 2.000 colaboradores, uma empresa
basicamente de TI, e ela falou uma informação interessante que eu achei muito curiosa, mas eu primeiro queria saber de vocês. Quantas pessoas vocês acham que tem o departamento de RH dessa empresa? Uma empresa com 2.000 colaboradores da área de TI. Chuta um número aqui no chat. Pode ser o que vocês acreditam em termos de relação, né? Porque existe até números de benchmarking que fala, né? Quantos profissionais de RH por profissional. Tem algumas empresas são mais produtivas de RH, outras menos. Não deve chegar a 10%, que seria 200, né? Mas alguém falou aqui 6, 10, 12, 4. Eu vi alguém que falou dois profissionais, o Márcio. Será que a gente consegue duas pessoas de RH cuidar de 2.000 funcionários, Márcio? Fico curioso. Eu acho que 10, pensando por ser no ramo de TI, 50. Vocês viram que a gente tem várias visões diferentes, né? Essa empresa, a Elisandra falou de 12 e era loucura, tá vendo? Porque realmente o Márcio falou que não consegue. E ela trouxe uma coisa que eu achei muito curiosa, que é muito pauta do que eu vou trazer aqui. E por que que eu falei para vocês que os líderes estão aqui, deviam estar aqui hoje, né? Essa empresa, gente, ela tem 4 profissionais dentro do departamento de RH, da área de pessoas, né? Como que ela consegue, né, ter 4 pessoas para cuidar de uma empresa de 2.000 colaboradores? É que lá, nessa empresa, muitas pessoas, os líderes, eles são responsáveis por cuidar, né? Essa coisa de contratar, da gente poder desenvolver carreira, cuidar das pessoas, gente, não pode mais ficar centralizado no RH. Na verdade, se a gente pensar que essa empresa tem 2.000 colaboradores, talvez ela tenha o quê? 200 gestores. Então, é bem provável que a gente tenha 200 profissionais de RH. Só que eles não estão dentro de um RH, eles estão espalhados pela empresa toda. E olha, foi um dos exemplos mais bacanas que eu vi de uma empresa funcionar bem assim. Gostei muito desse exemplo, por isso que eu trouxe essa questão para vocês. Legal? Então vamos começar aqui. Quem estava ontem ou quem viu a gravação ou vai ver, vocês vão ver que eu falei das 8 pontos aqui que a gestão e liderança precisa estar atento, né? Esse foi o tema de ontem, migrar dessa visão mecanicista para sistêmica, olhar as pessoas pela teoria Y, saber lidar com complexidade, que inclusive foi o campeão de tema mais desafiador, gerir polaridades no mundo de hoje, gente, é um skill excelente, gerenciar o sistema e desenvolver as pessoas, trabalhar a delegação e empoderamento, comunicar-se melhor e criar ambientes seguros. Esses foram os 8 pontos que a gente conversou bastante ontem, tá? Então, eu trouxe para vocês recapitularem, mas também para mostrar o quê? Né? As empresas estão mudando, né? Aquela gestão tradicional, focada no controle, aquela coisa hierárquica, que é muito do pensamento mecanicista, não tem mais espaço, né? Porque naquela época o papel do RH era esse, ó, dirigir alinhamento e execução, né? Então ele tinha que manter a empresa alinhada, garantir padrões, controles. Hoje a gente está cada vez mais trabalhando, como eu falei, na visão sistêmica, né? Em olhar a empresa como uma grande rede social. E nesse lugar o RH ele tem que fazer o quê? Implementar programas, sistemas estratégicos e fomentar experiência, colaboração e tomada de decisão. Então, o papel do RH está mudando muito para acompanhar, né? Então, é importante a gente ficar antenado nisso daqui. Esse é um slide que eu gosto, ele é um pouco confuso, mas é que a gente tem uma ideia de RH mais tradicional, onde a gente vai implantar um programa de RH, um produto novo de RH, a gente segue aquele caminho, né, de faz uma estratégia, pensa em alguma coisa, vai elaborando tudo. Lá no final, depois de meses, a gente tem uma solução enorme, mas que não está validada, não está testada. E hoje é legal que o RH também use aquela ideia de fazer uma coisa mais iterativa, de fazer experimentação, da gente conseguir identificar o problema e fazer uma solução projetada no problema, né? Tem uma moça que eu comentei lá no videozinho prévio da aula 1, que é a Magê, que eu comentei que ela virou, depois que ela era de DHO, né? Ela trabalhava no Recursos Humanos, e depois de passar por todas as formações da Agile People, hoje ela é gerente de transformação digital. Pra vocês terem uma ideia da evolução que ela teve. E ela falou uma coisa para mim recentemente que eu achei incrível, né? Quando alguém chega para ela e fala assim,
temos que implementar isso, temos que implementar aquilo. Primeira pergunta que ela fala é: se essa é a solução que você quer, qual que é o problema que ela vai resolver? Aí a pessoa fica com aquele cri, 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 mas é importante, né? O que que de fato, por que que a gente tem que implantar IA? Por que que a gente tem que usar um sistema novo? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Então, isso é uma visão bem bacana, dica da Magê para mim e para vocês. E esse slide também é um que eu sempre gosto, eu tenho uma foto até com a Pia Maria falando dele, mas a ideia, a Pia Maria tem uma frase bacana que ela fala que o RH, por muito tempo, ele esteve no banco de trás, né? Ele está lá, participa dos comitês, do comitê executivo, mas não tem uma voz ativa. As pessoas trazem o pessoal de RH porque precisa, né? Porque é de praxe. Mas a verdade é que a gente acredita que o RH ele tem que estar lá na frente, ele tem que ir para o banco da frente, ele tem que ter uma posição de protagonismo, de decisão dentro dos processos de transformação, tá? Porque vocês vão entender daqui a pouquinho, mas o RH tem esse papel importante. Mas a primeira coisa que eu trago para vocês, então, a primeira dica é que o RH precisa abraçar a nova gestão, né? Então, toda aquela ideia que eu falei ontem e essa pequena introdução, o RH precisa incorporar. O RH também precisa adaptar o seu jeito de pensar, de ver a empresa, de ver o mundo, para conseguir contribuir para que a gente possa fazer, tá bom? Então, primeira dica, abraçar esse novo estilo de gestão, essa nossa visão das empresas modernas. Parte estratégica é importantíssima, exatamente, Elisandra. Não dá mais para ser aquela coisa, não chama o RH que eles vão criar caso, como eu já vi. Não sei se vocês viram esse vídeo essa semana, na verdade já faz umas 2, 3 semanas que ele apareceu para mim, me chamou muita atenção por causa da imagem e do texto. Eu não vou passar ele inteiro, eu quero que, mas eu posso deixar o link para vocês, depois vocês assistem. Não é meu o vídeo, é um outro cara de uma outra empresa, mas assim, acho que vale a pena. O que ele fala nesse vídeo faz bastante sentido, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa acertar. Então, antes de vocês verem o vídeo, deixa eu passar só o trechinho inicial para vocês terem uma ideia. Você já deve ter escutado por aí o termo RH Ops, desculpa, gente. ágil e provavelmente você também deve ter refletido e feito algumas perguntas como: o que é RH ágil? É um conceito? É uma teoria? É um conjunto de práticas? É usar métodos ágeis? É uma verdade existente em empresas brasileiras ou é algo que não existe e está longe de se materializar, sendo apenas um assunto filosofado, especulado e aproveitado por empresas e profissionais por aí? Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para responder estas e outras perguntas sobre RH ágil. Então, continue comigo e descubra se RH ágil é uma verdade ou uma mentira bem contada. Será que é uma verdade ou uma mentira bem contada? Vocês vão ter que ver o vídeo para saber a resposta dele, mas ele fala várias coisas, e entre elas a ideia de que assim, esse negócio de ficar usando Scrum no RH não tem nada a ver, não é isso que vai ser a solução. Ele fala algumas coisas e vale a pena ver, tá, Fernanda? Depois que terminar aqui, assistam, mas vamos ver o que que a resposta, né? O que que é RH ágil? Esse slide também é interessante porque ele tem uma visão que talvez faltou nesse vídeo e que é o que eu costumo dizer por onde eu passo, né? A gente tem duas vertentes quando a gente fala em RH ágil. Uma delas é a gente trabalhar métodos internos de RH de forma ágil, que é mudar o funcionamento interno do RH adotando práticas ágeis, e a gente tem também que fazer as entregas de RH para trabalhar junto ao negócio. Eu vou explicar o termo que a gente usa para isso, mas é importante entender que quando a gente fala de RH ágil, a gente está falando de dois movimentos interessantes, tá? Que eu vou comentar daqui a pouco. O ruim é que tem essa palavra aqui, together, né? Que é para, mas também junto do negócio. Infelizmente, no português não dá para traduzir tão bacaninha, mas a ideia é o RH entregar para o negócio, mas trabalhando junto, não só como sendo um fornecedor do negócio, né? Tem que estar trabalhando continuamente em conjunto. Então, tem algumas práticas que são bacanas do mundo ágil que a gente dá para trazer para dentro da RH. Esse aqui é um exemplo de um Kanban.
tá vendo? Com as atividades do RH, as melhorias, os aprendizados, a saúde do time. Então, tudo aquilo que a gente faz nos times ágeis, retrospectivas, essas coisas, o RH pode adotar, né? Fazer daily, fazer todas aquelas práticas. Esse é um exemplo de um Kanban para recrutamento. Então, a gente pode acompanhar o processo seletivo através de um quadro Kanban. Inclusive, não sei quem de vocês usa GUP ou essas ferramentas que são comuns aí nos processos de seleção, mas elas às vezes falham exatamente nisso, né? Porque o Kanban pode fornecer métricas, muita coisa legal para a gente trabalhar esses processos que são inspirados em fluxo. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de um Kanban para trabalhar onboarding de funcionário, né? Inclusive, esse aqui, ele é um Trello, tá vendo? Eu sei, muitos de vocês devem usar o Trello, mas aqui, ó, a Elisandra até recomenda, mas aqui é um Trello, algumas empresas fazem o quê? Quando você chega, você recebe um Trellozinho como esse, que são as atividades e coisas que você precisa fazer como um novo colaborador. E você mesmo vai lá e faz, né? Você não precisa que, claro, é sempre legal ter alguém para te receber, né? Um buddy ali, um camarada que vai te receber, mas muita coisa você pode fazer e se virar sozinho, tá bom? Então essa é a ideia também de atuar assim. E o Scrum, né? Muitas pessoas falam, nossa, dá para usar Scrum? Eu, particularmente, não acho essencial. Acho que o Scrum tem muitos ensinamentos, mas quando você vai desenvolver algo novo no RH, criar um produto no RH, o Scrum pode ser interessante, trabalhar com sprints, fazer planning, tá? Então, tudo isso são ferramentas do ágil que a gente pode trazer para dentro do RH, tá? Então, esse é um movimento que a gente chama o quê? De Agile to HR. Tá? Isso aqui, na verdade, eu aprendi quando eu fiz um curso com a Fabiola Eisenhower, lá o sobrenome dela é estranho, mas a Fabiola é americana, ela não é europeia, e ela também é um dos nomes fortes aí do RH Ágil. Inclusive, a Fabiola, quem conhece o SAFe, né, que é um framework bem conhecido do mundo ágil, a Fabiola é a pessoa que traz todo o conhecimento que o SAFe utiliza sobre RH ágil, tá? E ela foi também uma das inspirações da Pia Maria. No livro da Pia Maria, ela cita a Fabiola várias vezes. E tem isso, então, Agile to HR é o quê? Você pegar práticas do mundo ágil e trazer para dentro do RH. Fazer dele, fazer entrega por sprints, usar a experiência do colaborador é inspirado nisso. Tem várias práticas que a gente usa no mundo ágil que o RH pode fazer uso. Mas o que eu acho mais importante e o que faz mais sentido? E aí eu vou pegar de novo, porque se a gente falar de Scrum, a gente tem uma coisa que as pessoas têm dificuldade, né, de entender papéis, né? Por exemplo, o PO, que é o Product Owner, muitas pessoas, hoje, esses dias eu vi um post muito legal de um cara falando, para de achar que PO é como um cargo, né? PO é um papel que você desempenha. Inclusive, qualquer pessoa ali no time pode fazer papel de PO, né? Quem, por exemplo, acompanha o criador do Scrum, vocês vão ver que é o Jeff Sutherland. Ele já comentou que o Scrum Master não precisa necessariamente ser uma pessoa, né? O Scrum Master é uma capability, é algo que precisa ser executado. E a gente pode ser, por exemplo, que cada sprint alguém diferente faça o papel do Scrum Master, não precisa ser uma pessoa fixa. Mas aí a gente vai para o RH e a gente vê coisas assim, ó. Isso é a descrição de um cargo que eu trabalhei com pessoas desse cargo, inclusive, que fala o quê? Coordenar a equipe, controlar as atividades operacionais, acompanhar desempenho, formalizar operações, seguir política e o objetivo de maximizar rentabilidade e cumprimento de metas. Então, é bem aquela ideia mais para o mundo mecanicista, né? O gestor que tem que resolver tudo e o funcionário tem que ser controlado, né? Então, é uma definição muito alinhada à ideia de comando e controle. E olha esse exemplo aqui. Esse exemplo, quem aqui já jogou Candy Crush ou esses joguinhos de Facebook? Né? O Candy Crush e muitos outros jogos são criados por uma empresa que chama King. A King, quando você entra lá para ser desenvolvedor, você recebe um negócio desse, ele chama cheat sheet, né, em inglês, não tem uma tradução literal, mas é tipo uma one page, né? Em uma página está descrito o que é você ser um desenvolvedor na King. E olha que não é só responsabilidades suas, né? Na King, como desenvolvedor, você tem
papel junto com o seu time, com a própria King, com a inovação, com o seu próprio papel e com o seu desenvolvimento pessoal. Então, não é simplesmente sair desenvolvendo, você também tem responsabilidades mais abrangentes. E aqui embaixo, os valores, né? Então, em uma pagininha só, a pessoa já tem uma clareza do que ela precisa fazer na empresa. Por que que eu trouxe esse exemplo, né? Porque isso é algo que o RH pode fazer pela empresa. Em vez de ficar com aquele monte de descrição de cargo que é super enfadonho, que é chato de fazer, que ninguém nem lê no fim das contas, vamos entregar algo mais simples, mais direto e que seja efetivo. Isso aqui você pode pendurar na sua baia, no seu computador e está claro o que é esperado de você, né? Então, o RH, gente, esse slide também eu acho ótimo, porque ele resume um pouquinho do que o RH costuma entregar, né? Então, o RH trabalha a liderança, processo de sucessão, remuneração, aprendizagem, desenvolvimento de competências, análise da força de trabalho, tanto atual quanto futura. Claro que vai depender de empresa para empresa, mas o fato é, o RH tem papel importante em muitos processos vitais da empresa, inclusive desenvolvimento de lideranças, né? Muitas vezes é o RH que precisa trabalhar para que a gente tenha líderes. Aqueles 4 profissionais de RH que eu falei da empresa que eu citei de exemplo, o grande papel deles é criar ótimos líderes capazes de tocar o que o RH precisa. Então, o terceiro passo é o segundo movimento do RH Ágil, que a gente chama, pela escola da Fabiola, de HR to Agile, que é você pegar o seu recursos humanos, a sua área de people, e usá-la para potencializar a agilidade na empresa, tá? Então, o verdadeiro RH ágil é isso, é você usar o RH para que a empresa seja mais ágil. E que, inclusive, é o meu foco, né? A gente tem toda essa coisa de ensinar práticas ágeis para o RH, mas o grande foco de Agile People, e que eu trabalho aqui na Agilers, é fazer o RH promover a agilidade na empresa, ou seja, estar à frente. E uma coisa interessante é o RH usar a agilidade, porque como que a gente vai promover algo que a gente não usa? Então, esses dois movimentos, HR to Agile e Agile to HR, eles têm que funcionar em conjunto, né? Porque um contribui para o outro. Então, essa é a minha contribuição. Quando vocês forem ver o vídeo do Fábio Cruz, lembrem desses dois esqueminhas. E aí vocês vão ter um aproveitamento melhor de tudo que ele fala. Bacana? Lembrando que se tiverem dúvida, coloquem aqui, ou eu respondo, ou no final a gente abre aí para perguntas e respostas. Mas seguindo aqui, alguém conhece o exercício ou o problema da vela? Quem já viu, se vê essa imagem aqui e lembrar, é porque já ouviu falar do problema da vela. O problema da vela é um clássico, tá? Ele é um estudo científico que é feito em várias situações para a gente saber experimentos com seres humanos. E consiste em o quê? Você entra numa salinha e eles te dão, os cientistas, esses 3 elementos, né? Uma caixa de fósforo, uma vela e uma caixa de tachinha. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que pendurar a vela na parede, em cima de alguma forma. E eles dão esse desafio. Por que que é legal? Porque eles conseguem testar várias coisas, né? Então, os grupos entram e começam a fazer. Geralmente, um teste que foi feito, que tem muito a ver com o que eu vou comentar, eles fizeram o seguinte: na sala A, deixa eu mudar aqui, eles abriram uma sala A e falaram para as pessoas assim: se vocês conseguirem resolver a charada, vocês vão ganhar um prêmio. E na sala B, eles falaram assim: façam o melhor que vocês puderem para conseguir resolver esse problema. Qual sala vocês acham que resolveu mais rápido? A A, que tinha um bônus, que ia ganhar um incentivo, ou a sala B, que simplesmente foi falado, dê o seu melhor. Quem resolveu mais rápido? Todo mundo está votando na A? Gente, eu achei que vocês iam ir comigo aqui. Mas o fato, gente, os cientistas foram surpreendidos porque a sala B resolveu o problema mais rápido. Agora que eu falei, vocês mudaram de ideia, né? Mas por que que a sala B resolveu mais rápido? Porque a sala B, ela não tinha aquela coisa de sair fazendo para ganhar. Porque a sala A, ela pegava e fazia o quê? Acendia o fósforo, tentava queimar e colocar a vela com cera, tentava prender a vela com a tachinha, só que não conseguia resolver e eles iam ficando desesperados, né? Então, o problema quando a gente tem um bônus
é que a gente quer ganhar o bônus de todo jeito. O que a sala B fez? A sala B olhou para essa imagem e falou: opa, essa caixa de taxinha aqui talvez possa ser parte da solução. Então, como eles não tinham a pressão, eles começaram a testar e falar: e se a gente poder fazer alguma coisa interessante? E a solução é essa, tá vendo? Eles pegam a caixa, prende ela com taxinha na parede e coloca a sala em cima. Essa é a resposta para o desafio. E a sala B, ela consegue chegar nisso muito mais rápido. Por quê? Porque não tendo um problema de finanças, de metas, eles se permitem experimentar, se permitem testar. Então, o que esse estudo levou de conclusão? Quando a gente tem um trabalho criativo, que exige solucionar problemas, que exige fazer diferente, bônus de performance não funcionam. Tá? Então, você ficar incentivando as pessoas para ganhar bônus não tem um resultado. Na verdade, tem um resultado negativo sobre o que é preciso fazer. É óbvio, né? Eu citei ontem o McDonald's. No McDonald's, o bônus financeiro pode funcionar, porque as pessoas têm que fazer o quê? O processo. Eles não têm que fazer diferente. Na verdade, o esperado no McDonald's é fazer o que é preciso. Aqui não, a gente quer fazer diferente, tá? Então, qual que é o passo número 4 quando você está olhando para RH? Tem que rever a forma como a gente trabalha metas e performance das pessoas, tá? Se a gente quer um ambiente criativo, um ambiente que inove, que crie coisas diferentes, a gente tem que rever como a gente cobra performance, como a gente estipula metas e bonifica, tá? Só que bonifica, eu vou passar para o segundo ponto, próximo, porque tem um vídeo que eu acho também incrível. Quem já viu o vídeo do experimento que é feito com os macaquinhos pregos lá para recompensas? Eu acho sensacional, não se preocupem porque não tem crueldade nenhuma, mas olha o que eles descobriram fazendo um experimento com os macaquinhos lá. One experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food than you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is E esse basically the Wall Street experimento, né, protest. gente, deixa eu dar um pause aqui, que tem mais vídeo, mas agora não precisa. Mas o que acontece? Você viu que eles falaram, enquanto os dois macaquinhos estavam ganhando pepino, eles fizeram 25 vezes a tarefa sem reclamar. Ou seja, se todo mundo está ganhando mal, todo mundo faz o trabalho e não acha ruim. Só que a hora que eles começam a dar
uva para um e pepino para outro, aí eles criam a discórdia, porque esse macaquinho aqui pensa, como que ele está ganhando uva para fazer o mesmo trabalho So que this eu, is basically né? the one. Então, esse experimento, o que que ele descobriu? Que as pessoas, elas até topam ganhar mal para fazer um trabalho, desde que todo mundo ganhe mal. O que não é tolerado é a injustiça, ou a sensação de injustiça, né? Então, o que que esse vídeo leva a gente a ver e esse experimento? Que a gente precisa evoluir a forma como a gente trata salários e recompensas. Uma pergunta para vocês, né? Qual vocês acham que é a forma mais eficaz da gente conseguir que as pessoas percebam que o salário delas é justo? Porque se a gente sentir que o nosso salário é justo, a gente vai trabalhar numa boa com ele. Como que a gente pode fazer para as pessoas perceberem que ganham um salário justo? Porque geralmente o que acontece nas empresas, né? O amiguinho troca de carro, aí você fala assim, ó, ele está ganhando mais, hein? Acho que ele está agradando o chefe. Fica toda uma especulação. Por competência, sim, mas o que que a gente precisa ter nesse caso? O exemplo de vocês é legal, comparar, tal, mas a gente precisa ter, gente, um elemento que falta em muitas empresas, que é a transparência. Aí o Renato acertou, tá vendo? Porque se a gente tem clareza e transparência sobre como o salário é feito, a gente vai saber que é justo. Inclusive, se a empresa não é capaz de trazer transparência, é porque não é justo. E aí não adianta você querer motivar as pessoas se não tem justiça na distribuição salarial, tá bom? Então é importante a gente repensar. E aqui, gente, tanto no metas e desempenho, quanto salários e recompensas, não é que não tem que ter meta, não é que não tem que ter bônus, é que a gente tem que rever e fazer de uma forma mais atual e mais alinhada, porque essas pesquisas nem são tão recentes, tá, gente? Elas já têm algumas décadas, mas as empresas não insistem em não adotar essas práticas. Essa planilhinha eu gosto muito, ele é um exemplo simples do RH, da Agile People, mas é um exemplo também de uma prática comum no mundo ágil que o RH está usando cada vez mais, que é você mapear, né? No mundo ágil, a gente mapeia a jornada do cliente. E hoje é interessante a gente mapear a jornada do colaborador, entender como que ele transita na empresa, desde a entrada dele até a saída, tá? Eu coloquei para ilustrar, essa é até uma atividade que a gente faz em 2 dos workshops da Agile People, mas vocês vão ver que eu trouxe um passo 6 aqui, que talvez vai ser um pouquinho estranho em relação ao que eu coloco no desenho, que eu falo o quê? Ressignificar a forma como a gente faz a aquisição de talentos. Por que isso, né? Porque hoje, como que é feito numa empresa para contratar? Não sei se vocês já viram empresas onde a gente tem a ficha ou a gente tem a vaga, né? Então, uma pessoa, por exemplo, pede demissão ou sai, a vaga dela fica livre e aí a gente tem que colocar alguém naquela vaga. Como que as empresas trabalham hoje? Elas definem vagas e ficam tentando preencher. E aí, quando você chega na empresa, é óbvio que na entrevista você vai falar tudo o que for necessário para dizer que você é apto para aquela vaga, só que a gente tem vários efeitos depois. Primeiro, a pessoa não vai conseguir cumprir tudo que é esperado. Segundo, aquela vaga pode ser que seja diferente do que está descrito. Terceiro, aquela vaga pode sumir, porque a gente diminuiu um budget daqui, aumentou dali. Então, o que que eu faço com essa pessoa? Eu tinha uma vaga e eu contratei uma pessoa exatamente para aquela vaga. Aí essa vaga mudou ou não existe mais. O que que eu faço com essa pessoa? Aí a gente começa a ter problemas, porque a pessoa tem que aprender uma coisa nova com urgência, ou fica desalocada, ou a gente tem que mandar embora, e isso é muito frustrante. Então, como que a gente tem que trabalhar hoje em dia? Primeiro, que a gente não tem que trabalhar simplesmente vaga. A gente tem que ter o quê? Um processo contínuo de aquisição de talentos, que é trabalhar a marca empregadora, trabalhar o desejo das pessoas quererem trabalhar lá na sua empresa. Mas também a gente tem que entender que se uma pessoa que a gente entrevistou, que a gente passou pelo processo seletivo, tem a cara da empresa, os valores da empresa, a gente traz ela e a gente vai desenvolver uma vaga para essa pessoa. Isso que é, gente, é um desafio super grande, mas eu adoro, inclusive a Pia Maria falando disso é incrível, né? Mas a gente tem que pensar o quê? Tá, essa pessoa é boa, é a cara da nossa empresa.
que eu posso dar de trabalho para ela? Eu crio uma vaga para aquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela está muito mais apta a se adaptar, a aprender, até flexibilidade. Então, a gente não tem um monte de pessoa para um monte de vaga. A gente tem um monte de talento e o nosso desafio é usar esses talentos, adequar a vaga às pessoas, é trazer os desafios certos para as pessoas certas. É um pouco mais trabalhoso, mas olha só o quanto que o RH e os líderes gestores têm que trabalhar junto para isso acontecer. Mudar a forma como a gente descreve vaga, como a gente anuncia, como a gente entrevista. Cada vez mais eu tenho sido chamado para incluir nos treinamentos de gestão entrevista, né? Como fazer entrevista corretamente. Porque entrevista, a gente, não é sentar com a pessoa e bater um papo. E muitos líderes, no fim, fazem isso. Existe técnica para você fazer uma boa entrevista. Tá? Então, a gente precisa rever, né? Ressignificar a forma como a gente trata esse tema. Eu até coloquei aquisição de talentos, mas quem tiver um nome melhor, né? Porque é recrutamento e seleção, talent acquisition, não sei ainda qual o nome ideal para adotar para isso. A aquisição de talentos eu acho que é relativamente interessante, mas é estranho, né, a palavra aquisição. Mas quem tiver um nome mais bacana para essa função. E uma coisa interessante, vocês viram que eu ainda falo muito RH, né? RH para cá, RH para lá, e eu tenho dificuldade em não falar, porque é um termo muito comum. Mas também a gente sabe que recursos humanos é um nome totalmente lá da era do que a gente chama Management 3.0, 2.0, que é aquela ideia de que as pessoas são recursos, né? Hoje a gente não sabe que não, e esse nome da Luana é legal, né? A Luana não, a Débora, o André, atração de talentos, isso é interessante, gostei, né? Porque são talentos. Eu já vi até uma empresa que a área chama talentos humanos e não recursos humanos. Achei bem interessante também. Legal? Então, passo 6, temos que rever essa coisa da aquisição, da atração de talentos. Ou atração e seleção também faz um pouco de sentido. Quem conhece esse Gallup 12 aí, as 12 perguntas do Gallup? Vocês já viram esse estudo? Inclusive, o Gallup é um instituto muito bacana para estar acompanhando aí em termos de gestão, tudo. O Marco Aurélio está antenado, inclusive, gente, o Marco Aurélio, ele trabalha com sistemas de recompensa em pares, né, que é muito legal para quem está trabalhando recompensas, que foi o que eu falei agora há pouco. Até pode colocar aí depois, Marco, o link da You Deserve, e como tem bastante aqui pessoas de RH, é interessante conhecer a solução aí que o Marco traz para a gente. Mas o Gallup 12, ele fala, teremos acesso? Sim, Lisiane. Inclusive, a apresentação de ontem eu não mandei, mas eu vou mandar junto com a de hoje, tá? Mas o Gallup 12, ele traz o quê? O que que as pessoas esperam, né? Então, quando eles perguntam para os colaboradores das empresas que têm melhor engajamento, o que que eles respondem? Que eles sabem o que é esperado deles, que eles têm os materiais e equipamentos que precisa, ele tem a oportunidade de fazer o que ele faz de melhor todos os dias. Nos últimos 7 dias, ele teve algum reconhecimento e elogio. Essa ferramenta do Marco, e o Deserve, é exatamente para a gente recompensar continuamente, porque as pessoas têm que receber um elogio constante, não só na avaliação no final do ano. O supervisor parece que se importa com ele. Tem alguém no trabalho que está lá estimulando o desenvolvimento dele. As opiniões dele são importantes. Lembra que eu falei ontem da segurança psicológica, né? A missão e o objetivo da empresa faz ele sentir que o trabalho dele é importante. Os colegas de trabalho estão comprometidos com a qualidade, com o trabalho de qualidade. Não é um monte de gente fazendo tudo de qualquer jeito só para entregar. Lembra do problema da vela, né? Fazer tudo de qualquer jeito para ganhar um bônus. Olha que interessante, tenho um melhor amigo no trabalho. Nos últimos 6 meses, alguém em meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso. Então, está vendo que a avaliação anual cai por terra, né? Tem que ser pelo menos 6 meses. E no último ano, ele teve a oportunidade de aprender e crescer. Lembra que eu falei ontem do jardim, né? As plantas, elas querem aprender, elas querem crescer, só que elas precisam de um ambiente bacana para isso. Então, tudo isso entra no 7º ponto, que é um trabalho constante de engajar, né? Então, olha quantas coisas a gente vai ter que trabalhar
para criar um sistema que engaja. Então, quando as pessoas me perguntam, quando eu estava mais presente no mundo corporativo, sempre alguém me puxava pelo braço, assim, punha numa salinha e falava, Thiago, minha equipe não está engajada, o que que eu faço? Aí eu começava, né? Eles sabem o que eles fazem, eles estão vendo o resultado, aí a pessoa já falava assim, tipo, ah, legal, Thiago, depois eu converso com você. E saía de fininho. Porque, em geral, eles querem o quê? Não, vamos chamar todo mundo para uma sala, a gente faz uma dinâmica. Outro dia me ligaram, eu estava dando um treinamento, uma grande colega minha, que eu tenho uma paixão incrível, mas ela mandou um WhatsApp. Tiago, amanhã vai ter uma reunião, a gente precisa de um vídeo motivacional, porque o clima está péssimo, teve demissão e a gente tem que. Aí eu fiquei até sem reação, né? Porque a minha praia não é muito essa das coisas motivacionais. Mas ela falou, Thiago, a gente já usou esse vídeo, já usou aquele, já não usou não sei o quê, a gente precisa de uma coisa diferente. Eu nem consegui responder ela, mas tipo, você motiva ali na hora, todo mundo dá risada, mas saiu da sala, é a mesma coisa de sempre. Então, trabalhar engajamento é muito importante. Inclusive, o spoiler, né? Amanhã, revelando aqui, o nosso tema, que está secreto até agora, vai ser esse, ó, gerando resultados com pessoas, né? Então, a aula de amanhã, eu vou entrar um pouquinho no, ok, Thiago, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, mas como que eu levo isso em consideração numa empresa, né? Como que eu trabalho realmente o ser humano? Então, amanhã a gente vai focar nesse ponto das pessoas, que inclusive é um dos grandes diferenciais da Agile People, né? A Agile People, tudo aqui que a gente tem de conteúdo é muito voltado para empresas que realmente querem olhar para o ser humano, né? Querem ter resultado, inovação e tudo mais, mas olhando para as pessoas. Então, esse vai ser o tom da nossa aula de amanhã. Não percam, já revelando aqui, a gente vai mandar todos os lembretes amanhã às 8 horas. Bacana? Então, o passo 7 é esse, e amanhã vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Boa, vamos para o último? Olha, a gente está num timing muito bacana. Quem já viu esse. Ah, deixa eu falar uma coisa. Coloca o link do WhatsApp. O Bruno está aqui comigo, ele vai colocar. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente está mandando tudo por lá. Então, quem não está no grupo ainda, já entra, tá? Para vocês terem acesso para os avisos e tudo mais, tá? Mas o material, eu vou ver se a gente vai mandar por e-mail ou eu coloco um link, mas lá no WhatsApp acho que é o lugar mais fácil para estar bem antenado, beleza? Esse link que o Bruno colocou. Quem não está ainda, entra lá. Você já viu essa piadinha? Essa aqui é legal porque ela é com a carinha da Agile People. Inclusive, vocês conhecem a história desses bonequinhos aqui? Né? A Pia Maria, quando escreveu o livro dela, que também eu vou comentar sobre esse livro amanhã, ela era um livro, gente, referência no mundo aí do RH ágil e da liderança. Ela fez esse livro e aí um pessoal da África do Sul leu, participou de tudo isso e começou a fazer ilustrações. E aí saiu até uma segunda versão, que é a versão ilustrada desse livro. Então, um casal sul-africano virou desenhista. Eles fizeram esse trabalho tipo de presente para a Pia Maria, mas eu acho que é uma das coisas mais legais, né? Esses bonequinhos divertidos. Mas olha que interessante, o diretor financeiro chama o CEO e fala, né? O que que acontece se a gente investir no desenvolvimento de pessoas e elas nos deixarem? Aí o CEO responde, mas e se a gente não fizer e elas ficarem? Então, será que a gente tem que ficar pensando nisso, né? Tem uma pergunta que eu faço em algum dos treinamentos que é, você acha que a gente deve cobrar da pessoa, tipo, a gente paga, mas você tem que ficar um ano aqui? Será que isso é interessante, né? A gente ficar tentando proteger as finanças em detrimento do desenvolvimento das pessoas? É uma coisa para se pensar. Mas o fato é que a aprendizagem, né, o ensino também tem um problema. Teve uma coisa, gente, que eu descobri em um treinamento, muito tempo depois já de falar de Management 3.0, mas vocês sabiam que na época lá das fábricas do Ford, do Taylor, eles foram nas escolas e eles falaram o quê? Escola, a gente precisa que vocês formem pessoas que possam ser contratadas aqui na fábrica e ler e seguir instruções. Então, o sistema de ensino ele foi moldado para preparar pessoas capazes de ler e seguir instruções, que é isso aqui. Todo mundo sentadinho, o professor é o dono da verdade e a gente tem que saber ler e seguir o que ele fala.
era o que o sistema da época queria. Só que hoje em dia isso é obsoleto, porque a gente precisa preparar pessoas capazes de pensar, né? Não basta a gente preparar pessoas capazes de só sair multiplicando e repetindo. As pessoas têm que saber resolver problemas e isso tem que ser trazido para a sala de aula. Inclusive, uma coisa também que me fez apaixonar pela Agile People é o sistema de ensino, né? Porque a gente usa o training from the back of the room, aprendizagem baseada no cérebro, neurociência, para criar um ambiente de aula que as pessoas se exercitam, resolvem. Porque vocês vão ver, amanhã eu vou comentar sobre alguns temas que a gente trabalha, e aí vocês vão me falar, Thiago, ok, eu vou aprender isso, mas algumas coisas vocês vão dizer, já sei ou já faço. Mas o fato é que a gente exercita de uma forma que você também possa fazer e ensinar, né? E gerar resultado no seu ambiente de trabalho. Então, a esses 3 encontros, ontem, hoje e amanhã, eu optei por não usar tudo isso, porque a gente tem 100 pessoas, seria um desafio muito grande. E, claro, vocês estão vendo que está todo mundo tranquilinho assistindo. Eu falei, não vou colocar todo mundo para fazer exercícios, senão eles vão me matar aqui. Mas as aulas da Agile People, a gente tem sessões curtas, exatamente por isso, mas é todo mundo ali resolvendo problemas, discutindo, trocando ideia. Não sei se vocês viram o depoimento que a gente colocou lá na página, depois a gente pode compartilhar com vocês, mas o pessoal fala, né, que uma das riquezas das aulas da Agile People é que a gente discute e troca muita informação. Então, às vezes, vem alguém do RH que já implantou uma ferramenta, vem o outro que já testou uma coisa, e a troca é muito grande. Tanto que as turmas são inesperadas, nem dá para saber o que vai acontecer lá dentro, porque depende muito do público, né, das pessoas que participam. E esse aqui é um cara chamado Peter Senge, ele escreve um livro que chama A Quinta Disciplina, que ele descreve sobre as organizações que aprendem, porque hoje também não é só ensinar e desenvolver as pessoas, a gente tem que ter uma organização que evolua e aprenda. Então, a gente tem que trabalhar aprendizado com as equipes, né? Não só alguém lá ensinando, visão compartilhada, pensamento sistêmico, olha ele de novo, né? Aqui são os 5 elementos de uma organização que aprende, tá? Então, a nossa ideia também é isso, que todo mundo possa se desenvolver, né? Uns com os outros e não só alguém indo lá ensinando, o professor que sabe de tudo. A vocês aqui, se eu abrisse para vocês começarem a trazer conhecimento, igual eu comentei ontem, ia sair uma riqueza aqui que dá para escrever 200 livros, porque todos vocês conhecem muita coisa, tem muita história, muita experiência. Então, a gente tem que saber aproveitar isso. Não precisa toda hora sair contratando instrutor, treinador, colocar todo mundo em sala de aula. A gente pode fazer diferente. Tem até um vídeo que eu passo, que é da Starbucks, que é uma forma que a Starbucks usa o processo ágil evolutivo no desenvolvimento de programas de treinamento. É muito bacana como eles unem essas duas coisas. Mas o 8º passo, e último até agora, é o quê? Potencializar a aprendizagem. Então, o RH ele tem que sair daquele tradicional de só aulinha e cursinho ali para as pessoas fazerem, é obrigatório, vai contar isso, e trabalhar mais a forma das equipes se treinarem, das pessoas aprenderem on the job, né? Vocês sabem, vocês já devem ter visto 70-20-10, tem várias formas bacanas de treinamento, e hoje todo mundo sabe que a melhor forma de aprender é mão na massa, é fazendo, né? Provavelmente hoje, ontem e amanhã, vocês viram muito conteúdo, mas a 90% vai sumir em menos de uma semana. Porque vocês estão só ouvindo, vocês estão sendo passivos nesse set aqui de aprendizagem. Para ter aprendizagem realmente, a gente precisa exercitar, precisa conectar com com as nossas questões reais. Porque se você não tem um problema que isso aqui vai resolver para você agora, o seu cérebro não vai querer aprender, né? O seu cérebro, ele quer economizar. Então, ele não vai se preocupar em aprender algo que não tem aplicação. Então, é importante a gente fazer isso, a experiência de aprendizado, como a Vivian falou, para a gente exercitar o conceito, conectar com a nossa realidade e aí, efetivamente, a gente aprende, tá? Ficar só fazendo aula, aula, aula e ouvindo, 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 gente, não é aprender, tá? É óbvio que vocês têm um monte de coisa que vocês podem depois se aprofundar, mas não é um aprendizado efetivo. Ó, a Fernanda dando exemplo vivo aqui. Bacana.
Deixa eu ver que eu gostei dessa do Francisco aqui, elaborar um curso e ministrar juntamente com essa intenção. Exatamente, a gente tem que as pessoas, por exemplo, vocês que estão aqui, uma coisa legal seria amanhã vocês pegarem essa listinha aqui e tenta explicar para a equipe de vocês, para o seu supervisor, para o seu coordenador, porque daí é uma forma de você também reforçar esse conhecimento. Muito bacana isso, Francisco, ter aplicação, levar para frente, né, ensinar é uma forma bastante efetiva de aprender. Então, vamos fazer igual eu fiz ontem, só rapidinho, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre tudo isso que eu cuspi aqui para vocês até agora? Boa. O aprendizado tem que ser colaborativo, né, entre as pessoas. Então, deixa eu disparar a pesquisinha desses 8 pontos. O que que vocês acham mais desafiador? O que que vai dar mais trabalho para vocês colocarem em prática? Então, eu vou abrir aqui. Escolham aí os itens que vocês acham. Puxa, isso aqui vai dar trabalho. Como que eu vou fazer acontecer? Apareceu para vocês? Ah, já está vendo aqui as respostas. Boa. Nossa, salários é um tema tabu mesmo, hein? Ah, legal que o HR to Agile, o Agile to HR está com baixa adesão aqui. Interessante. Isso significa que, tá vendo, não é difícil, né? Lembra que eu falei no comecinho? É até tranquilo aplicar práticas ágeis no RH. Só tem que fazer com seriedade, assim, com embasamento. Eu acho que é bem bacana, tem resultados bem efetivos. A aquisição de talento é desafiador, mas eu estou vendo aqui as preliminares, mas o salário e recompensa é o que está ganhando aqui. A gente tem um case muito legal que a gente apresenta nos treinamentos de uma empresa que, se vocês terem uma ideia, gente, o salário lá é transparente, todo mundo sabe o salário de todo mundo. Vou até deixar vocês com essa pulguinha para pensar aí durante a noite. Será que é possível? Tenta imaginar se a empresa de vocês toparia um esquema desse, uma planilha na intranet com o salário de todo mundo. Geralmente a gente pensa isso, mas tem um processo, inclusive que um exemplo que a Pia Maria deu, mas esse eu só vou contar para vocês no futuro. Como, claro, é difícil. A Vanessa falou que é um sonho, mas às vezes eu acho, gente, que tem empresas que é praticamente impossível, pelo menos a curto, médio prazo. Mas tem um caminho que pode ir levando para isso, né? Sem precisar escancarar, mas já começar a trabalhar a transparência, o senso de justiça, porque isso é importante. Enquanto as pessoas sentem que, nossa, fulano está ganhando, acho que ele teve um aumento, olha, o bônus dele, certeza, ele trocou de celular, ganhou bônus maior que o meu. Isso não poderia acontecer, porque desvia, né, o foco das pessoas no que elas realmente têm que fazer. Vamos ver aqui o resultado. Deixa eu finalizar, compartilhar com vocês. Esse é o resultado, tá vendo? O salário ficou número 1, ó, 59%. Aquisição de talentos é desafiador também, até porque, né, eu comentei sobre marca empregadora e é difícil a gente trabalhar a marca empregadora, né? Não é simplesmente tirar foto de Pebolim e Puffs e publicar no LinkedIn, né? É muito mais profundo. Amanhã eu até coloquei um slide porque a Pia Maria trabalhou numa empresa que é um grande exemplo de marca empregadora, mas esse eu vou contar para vocês amanhã, que aí a gente tem bastante coisa para falar. Bacana, gente. Ó, Jaqueline, vou dizer uma coisa para vocês. Aqui na Agilers, por exemplo, teoricamente é uma empresa familiar. A gente é pequenininho, mas todo mundo sabe tudo, assim. A gente, até quanto que a gente recebe, quanto cada um ganha, é totalmente aberto, né? Então, isso é bem legal. Teve uma vez no passado que a gente estava com um pouco apertado, tal, e era o pessoal que me falava, Thiago, não vamos gastar com isso, vamos cortar tal coisa, porque eles tinham consciência, né, do que a gente precisava fazer como empresa, como resolver os problemas. Então, é muito legal. E é bom, né, porque várias dessas coisas que eu fico falando aqui, eu testo, né? Eu trago o pessoal aqui, às vezes quer me matar, mas eu sempre testo, valido e tento fazer alguns experimentos para a gente poder falar com mais propriedade, né? Então, isso é legal, né? Não saio só propagando coisas sem ter ideia. Bacana?
Gente, então acho que é isso. Critérios, níveis e faixas. Isso aqui é legal ser transparente, Vivian, você está certíssima, porque daí já vai trazendo pelo menos transparência do processo. Se você não tem um salário transparente, mas o processo tem que ser transparente. Lei qual que já está cobrando essa transparência. No setor público tem, né? A gente consegue saber quanto que os funcionários públicos recebem. Bacana, gente. Então, esse era o tema que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenha sido também produtivo. Quero agradecer aí mais uma vez. Ó, a gente conseguiu bater. Agora tem 95, mas a gente estava acima de 100 pessoas. Muito bacana. Amanhã teremos nosso terceiro e último encontro. Vai ser bem legal, partindo ali do eu, né? Então, vai ser para fechar bem aí os 3 tópicos. Então, vocês viram que, por mais que eu separei liderança e depois RH, são 2 assuntos que vão ter que andar muito junto, né? RH e liderança e gestão tem que dar a mão, senão a gente não consegue preparar nada disso. Bacana? Então é isso, gente. Boa noite aí, bom descanso. Muito obrigado também.